Graças a Deus. Graças ao Todo-Poderoso Senhor dos céus e da terra, que ouve o clamor, as súplicas, os pedidos daqueles que o invocam na sinceridade. E neste instante, neste momento exato que você ouve essa programação, o Espírito do Deus Altíssimo envolve a sua vida com os seus pensamentos, com o seu querer, para que você venha absorvê-los e então agir de acordo com a sua santíssima vontade. Minha amiga, meu amigo ouvinte, receba da plenitude do Espírito Santo, receba da sua compaixão, misericórdia, receba agora o vigor, o poder, a força, para que você venha enfrentar o dia de hoje e ser vencedora, vencedor. As suas lutas, os seus problemas, as suas situações adversas são sinais permitidos por Deus para que você, eu, todos nós venhamos aprender a viver pela fé, aprender a viver na dependência dele. Ó poderoso de Israel, desça sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre todos os que estão participando desta programação. Desça, meu Pai, e faça a tua vontade na vida deles, na nossa vida, como é feita aí no céu. Em nome do Senhor Jesus. E quem quer e crê, diga amém e graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu queria que você prestasse atenção nesse versículo de Gênesis capítulo 17, versículo 1, que diz assim: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Então Deus, o Todo-Poderoso, estava dando para Abraão uma dica para que ele fosse perfeito. Para que ele fosse perfeito, ele deveria andar na presença de Deus. Aí vem aquela questão: como que eu posso ser perfeito se eu sou um ser humano e sujeito a tantos erros, a tantas falhas? Como que eu posso ser perfeito se eu habito num corpo imperfeito, se a minha natureza é imperfeita? Como? É claro que Deus jamais vai cobrar de nós algo que nós não podemos atender, não é verdade? Como que ele exigiria algo de mim que eu não tenho, que eu não posso lhe dar? Então, se ele está cobrando perfeição, antes ele está dando a dica: anda na minha presença. Mas como que eu posso andar na presença dele? Como que eu posso andar na presença de Deus? Cadê Deus? Onde é que ele está? Deixa eu ver, onde é que o Senhor está, meu Pai? Para que eu possa andar contigo. Aí que está. Deus é Espírito. Deus é Espírito. E o Espírito de Deus
tem anseio, desejo de fazer morada dentro de cada um de nós. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, então há naturalmente uma transformação no nosso eu interior. A nossa carne, o nosso corpo é o mesmo, mas o nosso interior, quer dizer, o nosso coração é novo. A nossa mente torna-se a mente de Deus. E então temos a capacidade de sermos perfeitos, de andarmos na presença dele e sermos perfeitos. Não perfeição do ponto de vista das nossas manias, maneiras, das nossas falhas carnais, não, mas perfeição na nossa forma de agir, perfeição na nossa forma de viver, Por exemplo, você sabe que quando uma pessoa anda na luz, não tem como ela não enxergar o buraco, o perigo e evitá-lo, não é verdade? Pois bem, andar na presença de Deus é andar na luz, andar no Espírito, viver no Espírito. E não há como a pessoa andar com Deus e ser mentiroso. É ou não é? Não há como você andar com Deus, ter o Espírito de Deus e ter um mau caráter, ser corrupto, adúltero, traiçoeiro, perverso, dissimulado. Não há como você andar com Deus e viver no pecado. É ou não é? Não há. Não há como andar com Deus e praticar as injustiças. Andar com Deus é viver na justiça, é viver praticando a justiça. Então, por exemplo, se eu recebo o Espírito de Deus, eu tenho capacidade, eu tenho poder para monitorar o meu eu, para não fazer injustiça, para não cometer erros como mentiras, como enganos, como mal olhado, né? Maus olhos, controlar a minha língua. Eu tenho o poder do Espírito Santo para ser temperado, equilibrado. Eu tenho autocontrole, porque o Espírito Santo me dá esse privilégio. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, você que está me ouvindo neste momento e que tem a sua maneira de ser que contraria a justiça de Deus, então você não tem o Espírito de Deus, porque quem tem o Espírito de Deus anda na presença dele. Quem tem o Espírito Santo tem o caráter de Deus, tem a mente do Senhor Jesus, tem a mente, tem o pensamento, tem a sua maneira de pensar e agir de acordo, segundo a vontade de Deus. E você sabe, eu sei, nós sabemos, cada um de nós, não adianta a gente querer, a gente pode até enganar os outros, mas a gente não pode se enganar, é ou não é? Quem tem o Espírito de Deus tem um caráter generoso, tem um caráter bom, que é o melhor para o seu semelhante, é capaz de perdoar, é capaz de relevar. É claro que você tem os seus momentos, às vezes, de ira, né? Você se aborrece com alguma coisa. Isso não quer dizer que o Espírito Santo saiu de você.
Não, você continua tendo o Espírito Santo, porque às vezes nós ficamos aborrecidos, nós ficamos revoltados pelo próprio Espírito Santo por conta das injustiças. Então você ficar revoltado com as injustiças é uma revolta santa. Isso é uma coisa normal as pessoas que têm o Espírito Santo, elas ficarem revoltadas contra as injustiças. Agora, o que não acontece é ela querer impor a sua vontade e não conseguindo impor a sua vontade, ela fica aborrecida. Não, aí já não é o Espírito Santo. Aí já não é o Espírito Santo. Aí é o diabo mesmo. Então, você, amiga e amigo ouvinte, você que me ouve falar dessa forma, você há de convir. Nós só podemos ser perfeitos se andarmos na presença de Deus, mas para andarmos na presença de Deus só com o Espírito Santo. É verdade. Se o próprio Senhor Jesus precisou do Espírito Santo para guiá-lo, imagine a gente. Se o próprio Filho precisou do Espírito de Deus, do Pai, para guiá-lo, imagine nós, seres mortais e imperfeitos. Então, você precisa do Espírito Santo tanto quanto o ar para viver. Sem ele, é impossível você seguir Jesus. É impossível você ser cristão. Você pode até confessar Jesus, mas para você seguir, andar na presença de Deus, que é outra coisa, há pessoas que dizem, não, eu creio em Jesus. Elas creem em Jesus, mas não andam na presença dele. Não andam, fazem o que bem entendem. Por exemplo, uma pessoa que anda na presença de Deus vai para uma balada, por exemplo? Você acha que isso é possível? Não. A pessoa, quando anda na presença de Deus, ela foge do pecado, ela foge do mal, ela foge daquelas coisas que ela sabe que são erradas. Por exemplo, numa balada, você tem coragem de se ajoelhar e orar? Não, não tem. Porque eles vão te chutar. É ou não é? Porque nas baladas corre álcool, corre bebidas, né? Bebida alcoólica, corre drogas. A música é para estimular mesmo ao pecado. Enfim, música do inferno. Até as letras das músicas do inferno tocam nas baladas, nesses lugares assim. Então, como é que você pode ir estar num ambiente desse, estando na presença de Deus? É impossível. É impossível. Por isso que, às vezes, acontecem mortes, acontecem desastres horrorosos, como naquela boate Kiss, que pegou fogo e morreram 200 e não sei quantas pessoas, 200 e tantas pessoas, porque todos estavam num ambiente contrário ao ambiente da presença de Deus. Então todo mundo sofreu, todo mundo chorou, todo mundo sentiu a dor dos pais e das pessoas que perderam suas vidas. Mas o que vai se fazer? A verdade, minha amiga e meu amigo ouvinte, é que nós, por conta da palavra de Deus, temos que colocar nossa inteligência para funcionar. Jesus, né, na sua grande sabedoria, na sabedoria do Espírito Santo, ele falou, anda na minha presença e ser perfeito. Foi isso que ele falou para Abraão. Veja que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, você que me ouve e que quer andar na presença de Deus,
e ser perfeito e quer agradar a Deus e ser abençoado e agradado por Deus, você obviamente tem que pagar um preço. Você tem que sacrificar. Não tenha dúvida, minha amiga, meu amigo. Você tem que sacrificar. Sacrificar a sua carne. Sacrificar a carne não é o corpo físico, não. É sacrificar a sua vontade. A carne, biblicamente, carne quer dizer a nossa vontade, os desejos, inclinações do nosso coração. Você tem que inclinar-se de acordo com a mente do Senhor Jesus, com os pensamentos de Deus, com as ideias de Deus, e não de acordo com as ideias, os pensamentos do seu coração, os desejos do seu coração, que são os desejos da carne, não é? O coração é um antro de engano, de mentira, de corrupção. A Bíblia fala que ele é desesperadamente corrupto. Ora, Deus nos deu a inteligência, a consciência, para que a gente viesse escolher o melhor caminho. Então você mãe, você pai, que tem seus filhos, você tem que educá-los de acordo com a palavra de Deus. E dizer para eles, meu filho, o mundo é mau, o mundo é cruel, o mundo é devasso, o mundo só quer o que não presta. Então, para você preservar a sua vida, para você ser uma pessoa abençoada, para que você não venha sofrer o que eu sofri na minha juventude, porque eu não conhecia a palavra de Deus, então você deve andar na presença de Deus. E quer dizer, você deve receber o Espírito Santo, buscar e receber o Espírito Santo e não sossegar enquanto não receber o Espírito Santo. Não sossegar. Por exemplo, agora, a partir de domingo, deste domingo, nós estaremos mergulhando nos rios do Espírito Santo, os rios da vida, mergulhando no mar, no oceano do Espírito Santo. Vamos imergir todo o nosso ser espiritual nos pensamentos de Deus. Então, a nossa mente vai estar ocupada com as coisas de Deus. Nós vamos ler mais a Bíblia, nós vamos orar mais, nós vamos dedicar mais a nossa vida para o Senhor Jesus, nós vamos pensar mais nas coisas do Espírito Santo. É ou não é? Porque nós vamos fazer uma abstinência das informações mundanas. Claro, nem todos vão poder mergulhar 100% porque trabalham na internet, o seu ganha-pão vem do seu trabalho. O trabalho dela é o jornalismo, ela trabalha na televisão, ela trabalha, enfim, em comunicação, em geral, ela estuda, ela tem que estudar, ela dá aula, ela tem que estudar o que vai passar para os alunos, enfim, de acordo com cada um, a pessoa vai fazer o seu mergulho no oceano do Espírito. Se você não puder, durante o horário de trabalho, você vai trabalhar naturalmente, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora, quando você sair do trabalho, então você vai ter oportunidade de vivenciar, mergulhar os seus pensamentos nas coisas divinas. Entendeu o que eu estou falando, amiga e amigo ouvinte? Você vai andar na presença de Deus. E o Espírito Santo, vendo o seu esforço sobrenatural, vendo o seu desejo enorme de querer a presença dele na sua vida, então ele vai vir sobre você, porque o próprio Jesus é quem dá o Espírito Santo. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo quem batiza com o Espírito Santo, não. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Então, ele batiza
com o Espírito Santo aquelas pessoas interessadas nele, aquelas pessoas que estão mergulhando no seu oceano, mergulhando nos seus pensamentos. E aí você pode compreender melhor o que é andar na presença de Deus. Você pode perguntar às pessoas que já fizeram o jejum de Daniel, 21 dias mergulhadas só nos pensamentos de Deus, essas pessoas tiveram os dias mais maravilhosos da vida, porque não se envolveram com esse mundo. Os seus pensamentos ficaram conectados com os pensamentos de Deus. Então, ela ficou em paz consigo mesma. Ela ficou em paz consigo mesma. Então, quando a pessoa faz esse jejum, ela não deve se envolver com esporte, assistir novelas, excepcionalmente a novela dos 10 Mandamentos, que remete para a fé. Fora disso, nada mais, além do que as coisas espirituais, daquilo que Deus nos tem dado, porque na palavra de Deus você encontra tudo o que você precisa para saciar a sua alma, para fazê-la cheia e farta da presença de Deus. Inclusive, nós temos o nosso portal, ou melhor, nós temos o site univerparacrer.com. Ali nós temos uma plataforma repleta de informações, filmes, mensagens sobre o amor, mensagens sobre a fé, mensagens sobre o Espírito Santo. E temos, além disso, as reuniões diretas, ao vivo, do Templo de Salomão. Inclusive, durante essa primeira semana que vem, o Univer para Crer vai presentear as pessoas interessadas uma semana gratuita. O preço é R$14 por mês, mas essa primeira semana do jejum de Daniel você vai ter chance, você vai ter oportunidade de entrar no Univer para Crer e experimentar para ver se realmente você vai gostar. Se você gostava, então você faz a assinatura. Durante uma semana será grátis, você não vai pagar nada, você pode entrar, todos poderão entrar. univerparacrer.com. Você vai entrar gratuitamente durante a semana que vem. E depois, se você optar ou quiser fazer a sua inscrição, fique à vontade. Mas o fato é que durante esses 21 dias do jejum de Daniel, nós estaremos mergulhando nos nossos pensamentos na presença de Deus. E então é óbvio que o Espírito da Paz vai inundar cada pessoa que fizer o jejum de Daniel. Se você não receber o Espírito Santo, não for batizado com o Espírito Santo, pelo menos durante 21 dias de jejum de Daniel, você vai ter a paz do Espírito. Você vai ver. A paz do Espírito Santo você vai sentir. Só pelo fato de você envolver os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Combinar a sua mente com a mente do Senhor Jesus. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. E eu tenho certeza que vai receber o Espírito Santo se realmente você está disposto a pagar o preço, se você realmente está disposta a provar para Deus, para si mesmo e sobretudo para o diabo, que você quer andar na presença de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, vamos ver agora, vamos assistir, participar das experiências que as pessoas tiveram quando receberam o Espírito Santo. Veja a mudança. Normalmente elas começam dizendo assim, eu era uma pessoa vazia, muito triste. Claro. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela é triste, ela é vazia, ela é oca por dentro. E quando ela é oca por dentro, ela sabe que é oca por dentro. Às vezes a pessoa diz, eu creio em Jesus, eu sirvo a Deus, eu sou missionário, eu faço isso, eu faço aquilo.
mas quando ela coloca a cabeça no travesseiro, ela reflete realmente: eu tenho dado para as pessoas o que eu não tenho. Eu tenho passado alegria, mas eu tenho sido triste. Eu tenho cantado muito. Eu tenho encantado as pessoas, mas eu sou uma pessoa desencantada, triste, vazia. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Essa é a realidade, minha amiga, meu amigo. Olha só a diferença de quem tem o Espírito Santo, quem não tinha o Espírito Santo e passou a tê-lo. Veja só a diferença. Meu nome é Sueli, eu tenho 59 anos. Antes de receber o Espírito Santo, a minha vida era muito vazia, era triste. Eu tinha complexo, eu tinha necessidade de estar sempre junto com outras pessoas. Em casa, eu era uma pessoa muito nervosa e tentei suicídio. Então, era um vazio muito grande que eu procurava, mas não sabia onde, né? E o meu casamento quase terminou por conta disso. E eu olhava as pessoas de uma outra maneira, como se elas fossem culpadas pelos meus problemas. A minha vida era um verdadeiro inferno. Era só briga dentro de casa, pensamentos ruins, tudo que eu fazia nada dava certo. E eu procurava, na verdade, dentro de mim eu queria achar Deus, mas eu não encontrava, não sabia onde achar, de tão grande o vazio que era. Então eu tinha necessidade de estar com as pessoas, eu evitava ficar dentro da minha casa para ficar com outras pessoas que não levavam a nada, né? O fundo do poço foi quando eu vi que a minha vida estava toda destruída, o meu casamento estava sendo destruído. Então, quando eu estava nessa situação, eu orei a Deus e falei: se o Senhor existe, então que alguma coisa aconteça para que eu saia dessa vida. E ali, naquele mesmo dia, à tarde, isso foi na parte da manhã, uma vizinha da minha mãe, encontrei com ela, e ela me convidou para ir à igreja. Foi participando das reuniões de quarta-feira e de domingo que eu fui entendendo a palavra de Deus que o pastor explicava, que todas as minhas necessidades, vazio, tristeza, somente com o recebimento do Espírito Santo iria suprir na minha vida tudo isso. E aí nessa busca do Espírito Santo, eu participei do jejum de Daniel. Quando deu início o jejum de Daniel, eu me afastei de amizades, de pessoas que não iriam me acrescentar nada espiritualmente, de redes sociais, de TV, e comecei a ter, nasceu dentro de mim uma sede muito grande de ter o Espírito Santo. Então eu lia a Bíblia, livros sobre o Espírito Santo, e ia na igreja, fazia tudo que o pastor falava para fazer, e eu fui tendo um contato mais com Deus, coisa que eu não tinha. E foi aí que, no domingo, foi no primeiro jejum de Daniel, que na busca do Espírito Santo, eu tive o recebimento dele, e de imediato já veio a paz, tudo aquilo que me dava tristeza, vazio, saí, não tinha mais nada. E nesse dia foi uma alegria muito grande. E eu senti algo muito diferente dentro de mim. E tudo aquilo que anteriormente eu sentia de ruim, não sentia mais nada. Pelo contrário, era só coisa boa, né? A paz que eu tanto queria. Eu tive mais discernimento espiritual, mais equilíbrio. Eu vi que somente Ele preenche e eu tenho necessidade, somente Ele, porque Ele tem que ser o primeiro na minha vida. Aí eu já não tinha mais necessidade de mais nada do mundo, nem de estar como eu queria com outras pessoas. Não, hoje
posso estar sozinha, passar dias sozinhas, mas eu estou com o Espírito Santo, então é o que eu sempre procurei. E o Espírito Santo é equilíbrio, quando vem as lutas, dificuldades, ele dá, mesmo passando por tudo isso, ele dá uma paz muito grande e dá direção. Então, ele é essencial na vida da gente. O Espírito Santo é o primeiro na minha vida, então tudo que eu tenho que fazer, ele é o primeiro que eu consulto, porque eu sei que a direção dele é certa. Então, eu procuro fazer somente a vontade dele e não a minha. E tudo isso aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Meu nome é Mônica, eu tenho 20 anos. Antes de receber o Espírito Santo, a minha vida era toda bagunçada, né? Eu vinha de depressão, de relacionamentos fracassados, minha família era toda destruída, brigas constantes, tinha vontade de suicídio. Meu semblante era triste, só de olhar pra mim já via tristeza, era isso que eu passava. Eu era muito fechada, eu passava por problemas e eu não contava pra ninguém, né? Eu era muito reservada e isso parecia que me sufocava. Eu tive uma depressão e aquele vazio que estava dentro de mim só aumentava. Eu tentei preencher com amizades, com bebida, festa e nada disso preenchia. E o que eu queria era sentir paz. Uma coisa que eu não tinha era paz. De deitar minha cabeça no travesseiro e dormir, não. Antes de dormir, eu chorava até pegar no sono. Cheguei nesse fundo de poço, pra mim, que eu não aguentava mais ser eu, né? O vazio que eu tinha era tão grande que eu não aguentava mais eu ser eu mesma. Então, eu procurei a igreja. Participando das reuniões de quarta e domingo, eu percebi a importância de ter o Espírito Santo. Na verdade, quando eu cheguei, eu não sabia nem o que era o Espírito Santo. E eu quis saber o que era. E o pastor começou a explicar e eu comecei a entender o que era. Quando ele explicou e eu entendi o que era, eu quis ter isso dentro de mim, porque ele falou que eu teria paz, que eu teria força, né, para resolver os meus problemas e que aquela situação que eu vivia tinha uma solução e eu quis buscar essa solução que era o Espírito Santo. E nessa busca pelo Espírito Santo, eu participei do jejum de Daniel. E no jejum de Daniel, eu vi como uma oportunidade, porque eu vinha de uma vida cheia do mundo. E a proposta do jejum é você se esvaziar do mundo e se encher de Deus. E eu vi aquilo como a minha oportunidade de ter uma vida diferente, porque eu vivi a vida inteira cheia do mundo e só me trouxe coisas ruins. Mas com aquilo de poder participar do jejum, me esvaziar daquilo que me fazia mal, de me desprender, né, de coisas ruins, eu percebi que aquela era uma oportunidade de me fazer melhor, de eu mudar realmente, de ter uma mudança interior. E durante o jejum eu procurei ler a Bíblia, assistir a programação da igreja, ler livros de acordo com a nossa fé, me desprendi de amizades que me faziam mal, de redes sociais, me distanciei, de músicas que só me influenciavam para fazer coisas ruins. Eu comecei a ouvir a programação da rádio e durante a programação eu gostava de ouvir as mensagens que o Bispo Macedo falava, eu gostava de orar junto com um copo de água, e a partir daquilo eu já comecei a sentir uma mudança, né? Eu já não era mais triste do jeito que eu era, eu comecei a ter uma leve mudança durante o jejum já. Foi quando um dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Num domingo pela manhã, eu recebi o Espírito Santo e foi uma sensação que só passando para saber, porque ela é inexplicável. Porque eu comecei a sentir paz, a alegria que eu nunca tive, eu pude ter. E eu queria transmitir isso a outras pessoas, porque eu achava que eu não tinha solução, né? E eu pude ter a solução na minha vida. E uma paz, uma alegria que tomou conta de mim e que era perceptível aos olhos dos outros. Quem me conheceu antes e quem me conhece hoje vê claramente o quanto que eu mudei. Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, né? Eu tenho a certeza de que, por mais lutas que eu passe, eu tenho uma base forte para poder suportar. Eu enfrento as coisas que aparecem,
Eu não sou mais triste, não sou mais vazia, aquele vazio foi preenchido. Porque aquele vazio só quem podia preencher é o Espírito Santo, e quando ele entrou, mudou tudo. E nos meus dias ruins, quando eu tô passando por várias coisas, lutas, eu sempre tenho a certeza que Deus é comigo e essa certeza me faz vencer os problemas, me faz ir além das dificuldades. E tudo isso aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Meu nome é Vanessa, eu tenho 24 anos. Antes de receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito infeliz. Eu era muito vazia, depressiva, eu procurava felicidade nos vícios, no álcool. Eu só me sentia feliz quando eu estava sob o efeito do álcool. E com isso eu era muito triste, eu era complexada, eu não tinha felicidade, eu não tinha razão para viver. Eu já tentei suicídio. Então eu vivia uma vida completamente destruída. O meu fundo de poço foi quando eu fui envergonhada, eu fui exposta nas redes sociais e para mim ali foi o meu fundo de poço. Eu tinha vergonha de sair na rua, eu tinha vergonha das pessoas, as pessoas me julgavam mal, eu era mal vista por todos. Todo mundo me fazia uma má impressão de mim. Então me sentia envergonhada, eu me sentia inferior às outras pessoas. Eu achava que ninguém gostava de mim, eu achava que eu nunca ia conseguir ser feliz. Então aí foi aí que eu me afundei, que eu me entreguei para os vícios e a minha felicidade só era quando eu estava completamente embriagada. Eu achava que se eu tivesse com uma pessoa eu ia me sentir completa. E eu buscava nas pessoas uma felicidade que eu nunca ia encontrar. Então, eu me sentia frustrada por conta disso. Eu era uma pessoa nervosa, triste, eu era agressiva, eu maltratava meus pais, eu não tinha paciência, eu vivia chorando pelos cantos, vivia amargurada. Eu era completamente infeliz. Eu cheguei na igreja através de um convite e ali eu vi uma oportunidade de ser melhor, de mudar de vida. E participando das reuniões de quarta e domingo, eu aprendi a importância de receber o batismo com o Espírito Santo. Eu percebi que era importante o Espírito Santo quando eu entendi que eu precisava de uma força para suportar, para viver nesse mundo, para suportar tudo o que eu já tinha sofrido. Então, somente com o Espírito Santo, somente com com preenchimento que eu ia conseguir superar os meus complexos, os meus medos. E nessa busca do Espírito Santo, eu participei do jejum de Daniel. No jejum de Daniel, eu me dediquei 100%. Durante esses 21 dias eu procurei me afastar das coisas do mundo, eu me desliguei das redes sociais, programas de televisão, eu procurei assistir às programações da igreja, leitura da Bíblia, eu li livros que me explicavam sobre o que era o Espírito Santo, eu procurei aprender mais. Foi quando um dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Nesse dia foi uma experiência assim imensurável, porque eu senti uma paz, uma alegria, eu senti ali que Deus estava comigo, que Deus me amava, independente de quem eu tinha sido, de quem eu era, que tinha um Deus, que existe um Deus que que estava disposto a me acolher. Então eu senti um amor, uma paz, uma alegria. A partir desse dia, a minha vida foi completamente diferente. Hoje eu sou feliz, hoje eu sou completa, hoje eu não preciso estar sob o efeito da bebida porque eu tenho a presença de Deus comigo, eu tenho a certeza que Ele é comigo nas minhas lutas, nas minhas dificuldades e eu tenho a certeza que eu vou vencer. E tudo isso aconteceu quando eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Todas as pessoas
que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Pois é, eu queria que você soubesse o seguinte: durante esses dias de jejum de Daniel, você pode, por exemplo, ler os meus livros que mostram como é que você começa para terminar bem uma vida na fé de discípulo a discípulo do Senhor Jesus, nos passos de Jesus. Agora, se você já tem uma base e quer saber mais a respeito do Espírito Santo, como receber o Espírito Santo, então você leia o livro O Espírito Santo. Então tem outros tantos livros que falam da fé, o poder sobrenatural da fé, enfim, há livros, o caráter de Deus, enfim. Você vai ter oportunidade de ler todos esses livros e se encher do Espírito Santo, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Aliás, não se esqueça, a noite do noivo, aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Nós estaremos também falando ao vivo com vocês, tá bom? Ficamos por aqui, Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus.